Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias! Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. No mês vocacional, louvamos a Deus que nos ama e concede a todos um chamado. Somos todos vocacionados. Feliz de quem descobriu a sua vocação. Dentro do mês vocacional, lembramos ainda a vocação de todos os catequistas, homens e mulheres que são chamados a serem cartas de Cristo, cartas escritas com o testemunho de uma vida cristã, pautada pelo Evangelho. O catequista é chamado a levar seus catequizandos e catequizandas a fazer a experiência do encontro com Cristo, a aprender a saborear a sua presença. Tarefa difícil que cabe àqueles que receberam de Deus este chamado especial. Com o Papa Francisco, vemos a valorização dos nossos catequistas, que agora são um ministério na Igreja. Louvado seja Deus por cada voluntário catequista que evangeliza com sua vida e com o conhecimento das coisas de Deus. Estamos nos aproximando do mês da Bíblia, mês de setembro, que este ano celebrará o jubileu de 50 anos de existência do mês da Bíblia, 50 anos de experiência da palavra que transforma. Para esse jubileu do mês de abril, em 2021, o tema escolhido é a Carta de São Paulo aos Gálatas, e o lema é: Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28, extraído do hino batismal, descrito no livro de Gálatas, quando Paulo afirma que todos são filhos e filhas de Deus. Esse tema e lema do mês da Bíblia de 2021 estão em sintonia com o Evangelho do Domingo da Palavra de Deus, que é justamente extraído de Marcos, capítulo 1, versículo de 14 ao 20, quando Jesus inicia a sua missão após a prisão de João Batista. Para marcar este momento especial, o Padre Malvino realizou esta semana uma live na quarta-feira, em nome de toda a Diocese de Colatina, onde ele teve a oportunidade de recuperar a história do mês da Bíblia e a importância do mês da Bíblia. Durante o mês de setembro, a cada quarta-feira, às 19 horas, temos um encontro marcado com o Padre Malvino, com suas lives em nome de toda a nossa Diocese de Colatina, sempre quarta-feira, às 19 horas, pelas redes sociais da Diocese. Não deixe de participar. Do dia 21 ao dia 28 de agosto, nós celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela APAE do Brasil, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que teve como tema: É tempo de transformar conhecimento em ação. Com esta temática, somos chamados a pensar, enquanto missionários, na inclusão de nossos irmãos excepcionais. Quantos irmãos excepcionais, missionários, nós temos entre nós? Na sua comunidade, quantas são as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou múltipla? Quantos são os cegos, surdos, paralíticos, autistas, portadores da Down e tantos outros que fazem parte da sua comunidade de fé? Será que, como cristãos, nós estamos garantindo a nossos irmãos excepcionais o direito de viver a fé em comunidade?
Não basta fazer rampas nas igrejas. É preciso dar acesso com o nosso coração. Esteja atento à realidade da inclusão e promoção da pessoa excepcional em nossa igreja. Eis uma grande e urgente missão para todos nós. O Superior Tribunal Federal deu início nesta semana ao julgamento que prosseguirá até na quarta-feira da semana que vem, sobre a demarcação de terras indígenas. O julgamento visa implantar ou não o marco temporal, pelo qual os indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Como se a história indígena de nosso país tivesse começado em 1988. Através da sua presidência, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se manifestou a favor dos povos indígenas. É preciso dizer não ao marco temporal. É preciso aprender a respeitar os povos originários, que desde o início são tão massacrados, explorados, mortos e agora também vítimas da pandemia. Nosso dever de missionários é sempre ficar ao lado dos mais fracos. Pense nisso. E nosso recado de sempre, para não vacilar com a pandemia: tome todos os cuidados que são possíveis a você e sua família. Rezemos pelo Haiti, para que aquele país possa se reconstruir. Rezemos também pelo Afeganistão e por todos aqueles que neste momento sofrem naquela nação, vítimas de um sistema cruel, opressor. Rezemos também pelo nosso Brasil, onde está vigorando o desemprego, a carestia dos alimentos, a carestia da gasolina, a carestia da energia elétrica. Que Deus, na sua bondade, olhe por nós e não nos deixe perder a esperança. Estamos vivendo a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Você pode contribuir também, dando a sua colaboração através do site da Diocese de Colatina, que oferece acesso ao formulário desta etapa da escuta. Esta etapa que vai até o dia 30 de agosto. Não deixe de oferecer sua contribuição. A Igreja precisa de você. Recordamos também toda a preparação que está em curso na Igreja para o grande sínodo, o sínodo que será promovido a nível mundial. Neste sentido, nossa Diocese de Colatina promoveu, na noite da última terça-feira, dia 24 de agosto, uma live com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O assunto foi conduzido pelo padre italiano Olindo Furlaneto, que está percorrendo as diversas instâncias diocesanas, justamente com o intuito de tornar a sinodalidade um termo mais fácil de se compreender e viver. A Igreja está nos convidando a dialogar, a juntos buscarmos novos caminhos. Hoje, no quadro Ícones da Missionariedade, iremos tratar de alguns ícones da missão aqui da nossa Diocese de Colatina. Homens e mulheres que colocaram suas vidas a serviço de Deus e dos irmãos e tiveram coragem para colocar os pés na estrada. No quadro Ícones da Missionariedade do programa Batizados e Enviados, hoje nós iremos falar de algumas pessoas, homens e mulheres, que marcaram época na evangelização de nossas terras. Homens e mulheres que nem sempre receberam o devido reconhecimento por toda a missão desempenhada. Homens e mulheres que muitas vezes também enfrentaram, assim como Jesus, a incompreensão, a rejeição e até mesmo o abandono. De modo muito sumário, iremos abordar aqui
a vida de missionários das 5 áreas pastorais que compõem a Diocese de Colatina. Sabemos que as áreas pastorais são a área pastoral de Colatina, a área pastoral BR-101 Norte, a área pastoral BR-101 Sul, a área pastoral Linhaíta, a área pastoral do Café. Comecemos então pela área pastoral de Colatina, onde está a sede do nosso bispado. Da área pastoral de Colatina, queremos recordar o saudoso padre, na verdade, cônego Geraldo Meyers, cônego Geraldo, que foi o responsável pela construção, na época, da Igreja Matriz de Colatina, hoje a nossa Catedral Diocesana. Foi cônego Geraldo o responsável em conseguir a importação do belíssimo conjunto de vitrais que ornam a Catedral de Colatina. O conjunto de vitrais, que é um dos maiores conjuntos de vitrais completos do Brasil que foram importados. Cônego Geraldo era um pastor cheio de energia, um homem decidido e de opinião forte. Casou e batizou a uma imensidão de fiéis e a todos registrava cuidadosamente nos livros de registro, sendo que no final de sua vida, não morando em sede de paróquia, ele tinha seus próprios livros de registro. Depois que deixou de ser pároco da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Padre Geraldo atuou no município de Itaguaçu e desde 1981 era responsável pela área pastoral do bairro Honório Fraga, além de dar também assistência à Capela Sagrada Família do bairro colatinense de Maria Ismênia. No bairro Honório Fraga, ele se empenhava profundamente para a construção da futura paróquia, hoje paróquia de Nossa Senhora da Penha. O padre Geraldo Meyers, que também era conhecido como cônego Geraldo Meyers, nasceu em 8 de fevereiro de 1918, na Alemanha. Ele era um missionário adigentes que deixou sua terra para vir evangelizar no Brasil. Morreu aos 76 anos, no dia 14 de dezembro de 1994, para fazer justiça a toda a sua paixão pelo povo colatinense. Cônego Geraldo Meyers foi sepultado na cripta da já então Catedral da Diocese de Colatina. Usamos como fonte de pesquisa para falar de Cônego Geraldo a revista Nossa, de 1989, e o complemento pelo blog do repórter Paulo Maciel. Cônego Geraldo Meyers deu a sua contribuição para hoje a área pastoral de Colatina. Nossa gratidão a esse missionário de Deus. Passemos agora à área pastoral BR-101 Norte e falemos de uma mulher de fé, uma mulher de força, uma mulher de caridade, a leiga Neuza Aleixo Silva, mulher, esposa, mãe, avó, professora por paixão, uma verdadeira missionária das crianças. Eu tive a alegria de conhecer Dona Neuza. Fazia gosto parar para ouvir as suas histórias de vida e evangelização. Uma vida sofrida, mas sempre em comunhão com a Igreja. Foi responsável, juntamente com as irmãs combonianas, a organizar a atual comunidade de São Daniel Comboni, na paróquia de São Paulo Apóstolo, Bebedouro Linhares. Iniciaram tudo fazendo momentos de oração, de círculos bíblicos, com as crianças, debaixo de uma grande árvore. Dona Neuza era uma mulher que vivia a espiritualidade comboniana, sempre preocupada com os pobres e necessitados, e tinha um amor especial pelas crianças.
se perguntava e se motivava com as palavras ao olhar para as crianças e dizer: o que será dessas crianças? Foi uma grande educadora, catequista e promotora da infância e adolescência missionária. No dia 3 de abril deste ano, no dia do Sábado Santo, nossa irmã foi cantar o Aleluia na presença de nosso Senhor. Deixou um legado de comprometimento com a causa do pequeno e do pobre. Merece ser lembrada como a missionária das crianças. Passemos agora à área pastoral BR-101 Sul. Destas terras, queremos fazer nossa homenagem ao missionário além fronteiras, que está vivo e entre nós ainda dá o seu testemunho. Padre José Mendes Lucas, um homem destemido, cheio de fé e dotado de grande inteligência. Natural de Portugal, viveu em terras de missão e veio aportar no Brasil. Depois de um período no Brasil, foi enviado para a cidade de Aracruz, aonde encontrou grandes desafios. Uma paróquia do tamanho da cidade de Aracruz, uma grande obra a ser concluída, a Igreja Matriz de São João Batista, a preocupação e promoção dos leigos e dos diversos ministérios, dentre tantas outras realidades. Padre Lucas é um grande filósofo, um homem que colocou sempre sua capacidade intelectual a serviço da evangelização e promoção dos leigos e leigas, das pastorais, dos movimentos. Dentre suas preocupações, sempre apareciam entre os pontos de reflexão de suas homilias. Sempre esteve presente o discurso sobre a Mãe Terra, a Mãe Natureza, o respeito com a Mãe Terra, tão atual e tão presente hoje no pontificado do Papa Francisco. Sempre também apareciam em suas homilias a temática do nosso amigo Jesus Cristo. Sempre insistiu conosco, Padre Lucas, que era preciso ver em Jesus um amigo que só sabe nos amar. Hoje, Padre José Mendes Lucas vive sua merecida aposentadoria na cidade de Aracruz, terra aonde doou grande parte de sua vida. No quadro Ícones da Missionaridade, estamos apresentando algumas pessoas que marcaram a história de nossa evangelização aqui na Diocese de Colatina. E agora partimos para a área pastoral linha Ita. E desta área queremos destacar uma figura que ali viveu durante muitas décadas. Monsenhor Alonso Benício Leite, que nasceu em Quitaiús, Ceará, em 15 de fevereiro de 1915 e morreu em 1991, com 76 anos de idade, cego, sem andar, fazendo hemodiálise, efeito da diabetes e também de uma vida inteira entregue pela missão. Padre Alonso, como é bem conhecido, viveu em Baixo Guandu por 47 anos, todo o período como pároco. Sobre a figura de Padre Alonso podemos dizer, era um homem político, um homem doado à vida religiosa, de preocupação educacional, trabalhista, cultural e lazer para o povo de Guandu. Homem de humildade, homem pacificador. Por várias vezes o afrontaram, tentaram muitas vezes envenená-lo. Um homem estudioso e um grande ativista. Homem acolhedor, só pensava em acolher as milhares de crianças que batizou, sem qualquer preocupação com as normas da Igreja. Um homem que se preocupou em acolher a criança carente, o menino e a menina carente, criando orfanatos e acolhendo em sua própria casa estas crianças. Um homem que vivia no tempo da graça,
não era escravo do Cronos. Ele não vivia ligado aos relógios dos homens, por isso sempre estava atrasado. Vivia cada momento com toda a intensidade. Um batalhador que lutou por melhorias, não só para o povo católico de Baixo Guandu, mas para todo o povo da cidade de Baixo Guandu. Um homem ecumênico, sabia dialogar também com as diversas religiões. Um homem de coração despojado, chegou a passar necessidade na cidade de Baixo Guandu. E um homem generoso, até o ponto de ser explorado por tanta gente que dele se apossava. Padre Alonso era um cuidador dos pobres, um pastor que conhecia suas ovelhas. Temos dele algumas frases registradas, como esta, abre aspas, o mundo só será melhor, mais humano e mais fraterno, quando tornarmos o nosso coração semelhante ao coração de Jesus, manso e humilde, fecha aspas. Outra frase de Monsenhor Alonso Benício Leite, chegou a brisa, suave e mansa. Chegou Jesus. Foi para junto de Deus, Padre Alonso, Monsenhor Alonso, como era conhecido, mas sua memória está bem viva no meio do povo de Deus. Mesmo depois de 30 anos de sua morte, ele é lembrado com grande saudade. Nossa gratidão a tão grande missionário. Passemos à área do café. E agora queremos recordar a vida de um leigo, um homem que viveu sua fé na doutrina social da Igreja até as últimas consequências. Francisco Domingos Ramos foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pancas. Um homem de 33 anos, casado, pai de 2 filhos, foi assassinado no dia 5 de fevereiro de 1988. Ele foi vítima de uma emboscada e a cerca de 4 quilômetros, da sede do município. Francisco foi atingido por 3 disparos, sendo 2 nas costas e 1 na nuca. Seu corpo foi encontrado às 23 horas, em um matagal à margem da estrada, como costumavam fazer quando matavam as pessoas naquela região. Em função de suas atividades sindicais, que envolvia a luta pela posse de terra, Francisco, antes de ser assassinado, sofreu várias ameaças de morte, mas nem por isso recuou, nem por isso desistiu. Morreu porque tentou aplicar o princípio da justiça social. Morreu para que todos tivessem direito a terra, teto e trabalho. Um homem formado pela Igreja e que deu o próprio sangue pela causa da terra livre. Não podemos esquecer sua história e seu comprometimento com a causa do pequeno. Assim, hoje, você, querido ouvinte, querida ouvinte, conheceu um pouquinho sobre a vida de missionários de nossa Diocese de Colatina. Cônego Geraldo Meyers, Dona Neuza Aleixo Souza, Padre José Mendes Lucas, Padre Alonso Benício Leite, o sindicalista Francisco Domingos Ramos. Estes fizeram da sua vida uma missão, que possamos nós também deixar nossas marcas nestas terras de missão. A missão na minha vida foi a partir da caminhada, deixar o egoísmo que nos fecha no nosso eu e parar de dar volta ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida. Missão é sempre abrir-se ao outro como irmão. Muito aprendi com as formações das irmãs combonianas. A missão revigora a fé, visitar as famílias doentes, o grupo da infância missionária, outras comunidades, juntos
temos a missão de levar o Evangelho a todas as criaturas. Pedimos a Deus para dar-nos oportunidade, para levar-nos a luz e a fé. Temos a tarefa de promover a justiça e a paz, de ser solidário e estar a serviço dos necessitados. Isso é serviço e responsabilidade de nós leigos. Sermos uma igreja peregrina e sermos uma igreja missionária. E assim, muitos irmãos abraçam sua vocação. A sabedoria de Deus está ao nosso lado. Não falta. O Espírito Santo ao nosso lado, abrindo o coração para acolher a vontade do Pai. Nos faz firmes na fé e nos dá coragem de resistirmos o mal e o testemunhar o Cristo. Amém. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa diocese de Coratina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe e testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.